Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Deus abençoe os irmãos que louvaram, a cada um que tem feito a vontade do Senhor neste lugar, no ministério da adoração. Estamos estudando o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós estamos estudando a última característica do fruto do Espírito. Estamos no terceiro tópico, ao qual o pastor Antônio Gilberto dividiu as características do fruto do Espírito. A primeira, os três primeiras características, faz menção a Deus, o relacionamento nosso com Deus. As três seguintes falam do relacionamento entre as pessoas. E nós estamos nas três últimas, que falam do relacionamento consigo mesmo, no nosso interior, que é a fé, a mansidão e a temperança. Já estudamos a fidelidade, que é a fé, e já estudamos a mansidão. Hoje, a pretensão é encerrarmos o estudo sobre os frutos do Espírito. Amém? Vamos iniciar? Vou iniciar com a pergunta que Antônio Gilberto faz no livro. Ele diz o seguinte: você precisa ser mais disciplinado em sua vida cristã? Quem precisa de disciplina na sua vida cristã? Se você precisa do fruto do Espírito na sua vida, domínio próprio. Ou temperança, em algumas outras versões. Então, vamos estar estudando sobre isso. O que é que significa esse autocontrole, esse fruto que é o domínio próprio? Consiste no controle do Espírito Santo, em eu e você nos submetermos à ação do Espírito Santo, à vontade do Espírito Santo. Nos submetermos à vontade do Espírito Santo de tal forma que não é mais a minha carne quem manda. Quem manda é o meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós possamos realmente nos submetermos a isso. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Vamos lá? Primeira mensagem que mandei hoje nos nossos grupos. A mansidão tem a ver com o controle do ímpeto. Controlar aquelas coisas que parece que querem nos destruir, que querem vir de uma vez sem controle, seja na vida sexual, seja na vida familiar, seja no nosso comportamento, seja na forma de comer, na forma de beber, em todos os aspectos da vida do ser humano. Eu tenho que controlar o ímpeto, para que eu não venha fazer as coisas de maneira que desagrada a Deus. Então, a forma como agimos, ou como lidamos com as pressões do dia a dia na nossa vida, né, em relação ao próximo. Olha só, a mansidão tem a ver com controle da ira. Nós vimos na doutrina anterior. A ira tem que ser controlada. Podemos irar? Podemos, mas não podemos pecar. O excesso é pecado. Nós sabemos que o homem mais manso da terra, diz a Bíblia, que foi Moisés. E Moisés perdeu a entrada no reino de Deus ali, na entrada em Jerusalém, na Canaã, melhor dizendo, né, na terra de Canaã.
atravessar o Rio Jordão, porque ele bateu na rocha ao invés de falar a rocha. Ao invés de apenas tocar, ele desceu a vara com raiva das pessoas, né? Irou e pecou. Então nós temos que ter controle. Essa é a mansidão, é o fruto do Espírito que nós falamos na semana passada. Controle, controlado pelo Espírito Santo. Amém? Principalmente a ira. Irá, mas usar canalizado as nossas forças, e não de qualquer maneira. Agora, estou fazendo uma comparação entre a mansidão, que tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, amém? Como é que eu me comporto no meu relacionamento com outras pessoas? Eu tenho que ser manso com os meus relacionamentos. Agora, o domínio próprio não tem a ver com isso. Quando eu estava estudando, ou na simples leitura do fruto do Espírito, numa leitura rápida, a gente pensa que está repetindo, que mansidão é um sinônimo de domínio próprio. Então eu fiz questão de dizer que a mansidão tem a ver com os relacionamentos, com a forma de falar, de se portar, com a ira. Então, domínio próprio não tem a ver com o controle da ira. Ah, pastor, mas domínio próprio eu tenho que controlar a ira. Tá bom. Mas o original faz diferença entre mansidão e domínio próprio. Mansidão, controlar esse ímpeto dos nossos desejos, das nossas vontades, da forma de falar com as pessoas, não responder de qualquer maneira, ter uma educação para responder às pessoas. Porém, o domínio próprio trabalha em outra coisa. O domínio próprio trabalha em relação a si mesmo, a mim mesmo. É o controle que eu tenho. Por exemplo, a Bíblia vai falar no fruto o Antônio Gilberto, ele diz que este fruto, esse último fruto, ele faz contraposição com a glutonaria e a bebedice. Com esses dois na alimentação e na bebida, o excesso de comida e o excesso de bebida. Então, esses dois, o excesso, ele causa problema. Então, Deus está colocando aí agora o fruto do domínio próprio, essa característica para a gente dominar o nosso comportamento, a nossa forma de ser e a nossa forma de autodomínio, autocontrole, autodisciplina. É esta a palavra mesmo, autogovernança. É o momento que você mesmo se analisa e você pesa na balança as suas ações. Amém? É o controle do eu, é o controle do comportamento, da maneira de agir. Então, o domínio próprio ou temperança tem a ver com a disciplina. Ser disciplinado tem a ver com o autocontrole em relação a si mesmo, como nos comportamos diante dos desejos e paixões. O original vai colocar o domínio próprio também em aspectos sexuais. Relacionamentos corretos, que é o relacionamento hétero, conforme a Bíblia. Amém? Não pode ter excesso. Pessoas que pensam dia e noite só em sexo. As pessoas que têm essa fome, esse descontrole carnal, sexual, é perigoso. São pessoas que precisam de autocontrole, de domínio próprio. O sexo não foi feito para fazer todo dia, toda hora, não. O sexo é algo prazeroso, para ser gozado dentro do matrimônio. Monogamia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que passar disso é pecado. Sexo fora do casamento, pecado. Sexo com outra mulher que não é esposa, pecado, adultério. Sexo com pessoas do mesmo sexo, pela Bíblia, pecado. Então,
o sexo ele tem que ser controlado, tem que ser dominado pelo homem. Não pode o homem ser dominado pelo sexo ou por qualquer outro desejo, com qualquer outra vontade, né? Então, o domínio próprio, ele nos ajuda nos comportamentos diante dos desejos e paixões. Demonstramos temperança, domínio próprio, quando impelidos pelo Espírito Santo. E aí está a ressalva, está entre vírgula para destacar. Impelidos pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não existe controle e domínio próprio. Aí, o sexo é qualquer coisa. A vida é de qualquer maneira. Eu vou agir de qualquer forma. Não tem limitação. Agora, quando eu estou sob a orientação do Espírito Santo, quando eu me submeto à vontade do Espírito Santo, quando eu me coloco em sujeição a Ele, Ele controla os meus desejos, as minhas vontades, em todos os aspectos da vida natural e da vida cristã. Então, eu demonstro temperança quando eu sou impelido pelo Espírito Santo. Aí sim, eu vou aprender a controlar os nossos desejos, os meus desejos carnais, ao invés de ser dominado por ele. Porque tem muitas pessoas que dizem, não tem problema isso não, todo mundo faz. Não tem problema não, o mundo é assim. Esse problema que o senhor está chamando de pecado, existe desde que o mundo é mundo. Não importa. Porque o homem pecou. E na hora que o homem pecou, o homem foi destituído da glória de Deus. Quando o pecado entra no jardim do Éden, o pecado deforma o homem. Tira a imagem e a semelhança de Deus. Tira esse desejo do homem procurar pelo Senhor. Quando nós temos esse desejo novamente em nosso coração, é porque o Espírito Santo está trabalhando em mim e em você. Então o Espírito Santo, ele vai nos dando sede. O Espírito Santo vai pegando a imagem de Deus e vai trazendo para a minha vida a forma que Deus é. Ele é santo. Então o Espírito Santo é capaz de santificar a minha e a sua vida. Só existe santificação quando eu me submeto a esse Espírito Santo. Aí eu posso controlar os meus desejos, as minhas vontades. Porque o homem, mesmo sendo casado, ele tem desejos que é fora daquilo que a Bíblia diz, na parte sexual, sim ou não? Tem. E ele tem que lutar contra isso. Ele tem que se autocontrolar. Eu tive um amigo, ou eu tenho, né? Amigo é amigo, né? É porque faz muito tempo, é da época de escola, do meu primeiro emprego. Eu vou falar algo aqui que talvez sirva de alerta para os jovens, né? Mas é um pouco pesado na área sexual. Ele era um jovem que vivia praticando a masturbação. E no trabalho era assim, ele não podia ver uma mulher que ele corria para o banheiro. E quando eu via ele correndo para o banheiro, eu já sabia o que ele ia fazer. Porque ele falava para mim. Isso é falta de controle. É falta de domínio próprio. Homem casado, mulher casada. Irmãos, vocês acham que isso não acontece com casado, né? Eu já vi isso acontecer dentro da igreja, no banheiro de igreja. E eu não estou aqui para contar historinha, não. Pessoas, homens, que não têm autocontrole, que era olhar e fazer igual o ímpio faz. Uma pessoa dentro da igreja que não tem autocontrole nesse aspecto. Nós não somos igual animais. Nós não somos como os ímpios. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo está aqui para te dar autocontrole. O que é que tem acontecido na tua vida que você tem perdido o controle?
que você confessa hoje e amanhã faz de novo. É falta de domínio próprio. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Se você permitir, o Espírito Santo vai te dar autocontrole. O Espírito Santo vai te ajudar ao seu comportamento compulsivo pelo sexo, pela comida, os sentimentos. Deus é poderoso para corrigir a rota e você ser dominado, não pelos desejos, mas dominado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nós não somos como as pessoas que não têm Deus. Se eu ajo dessa forma, descontrolada, até mesmo dentro do meu próprio casamento, eu preciso de controle, de autocontrole, de autodisciplina. Louvado seja o nome do Senhor. Tito 2, versículos 11 e 12 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada, rejeitada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, nesta geração. Não importa o que o mundo está fazendo, não importa o que a televisão está falando, o que os filmes estão mostrando com naturalidade, eu renego essas paixões carnais, essas paixões mundanas. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, de maneira santa. Louvado seja o nome do Senhor. Para eu viver de maneira sensata, justa e piedosamente, de maneira santa, santificada, observando a santificação, eu preciso que o fruto do Espírito Santo brote em mim, nasça em mim. A minha vida tem que explodir com esse fruto do Espírito na minha vida. Senão eu vou voltar à lavagem dos porcos. Eu sou como aquele como cão, que vomita e come o próprio vômito. É o homem que não foi liberto pelo poder do Espírito Santo. É o homem que o padrão dele é a forma do mundo. Tem se conformado com o padrão do mundo, em que esta palavra, de vez em quando ela é boa, mas de vez em quando ela é má. Aqueles que consideram esta palavra apenas palavra de homem, aqueles que consideram essa palavra apenas como um livro de história, esse ainda não é convertido ao Senhor. Se converter ao Senhor é ouvir a sua voz, é crer na sua palavra, é crer em Deus, é crer em Jesus, é aceitar a salvação, é se colocar debaixo da graça do Senhor. Existem vários aspectos da vida do homem que precisam de controle. Sabe uma coisa simples? Joguinho, ou qualquer forma de jogo. Tem hora que parece... Irmãos, um dia eu joguei um jogo, quase 24 horas. Você sabe o que é isso? É comer com o dedo no jogo, almoçar, tomar café. Quando eu fui ver, tinha passado quase o dia inteiro. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer comigo. Nós precisamos, irmãos, dar um basta nas coisas. Eu estou utilizando uma coisa simples para te ajudar a olhar para a tua vida e ver o que é que você está sem controle. Por exemplo, beber Coca-Cola. Quem é que gosta aqui da pretinha? A maioria gosta, né?
bebe só Coca-Cola. Tem uns que só bebe Coca, outro refrigerante não é refrigerante. Então, irmãos, um dia eu falei assim, eu não bebo mais Coca-Cola. Eu não vou ficar mais escravo. Aí passei a tomar Guaraná, passei a tomar outros refrigerantes, e hoje praticamente eu não bebo refrigerante. Então, controle, autocontrole. Queremos emagrecer. Como é que eu vou emagrecer comendo do mesmo jeito? E não praticando esporte. Eu preciso ter autocontrole com aquilo que eu coloco para dentro. E eu tenho que ainda observar o tipo de alimento que eu estou colocando para dentro da minha boca, para eu ter o resultado que eu quero. Então, domínio próprio é algo que está em mim para ajudar com que eu não venha extrapolar, andar nos extremos, a ser moderado, temperado, temperante. Então, a temperança é o equilíbrio, louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas que eu tenho que me abster completamente, mas existe muita coisa que não é pecado e eu tenho que controlar o uso, a prática de certas coisas. O sexo dentro do matrimônio monogâmico, hétero, pela Bíblia, não é pecado. Correto? Mas eu tenho que fazer o uso correto do sexo. Não pode ser uma coisa doentia. Louvado seja o nome do Senhor, para as nossas vidas serem santas, sensata, justa. Tenho que ter controle para que as paixões do mundo não venham dominar a minha vida. No original, esta palavra tem a ver com força, poder, domínio sobre nós mesmos. Aí ele vem com as palavras auto, o autor, o pastor Antônio Gilberto. Autogoverno, autocontrole, autodisciplina, tudo isso. Eu vou obter isso quando eu estiver frutificando o Espírito Santo, fazendo com que essa característica do Senhor Jesus esteja sobre nós. A palavra vai dizer que Jesus foi tentado em tudo, mas Jesus não pecou. Jesus foi um homem que tinha domínio próprio. Ele não fazia as coisas porque todo mundo estava fazendo, mas ele teve a presença do Espírito Santo na vida dele. E Jesus é o modelo de alguém cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer isso, que ele estava cheio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 até o 27, o apóstolo Paulo vai apresentar o esforço do atleta como um controle, como um domínio próprio. A palavra, no original, é a mesma de domínio próprio. Lê para mim aí, por favor, o 24 e o 25. Sabeis vós que os que correm estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Então, esse empenho de alcançar o prêmio lá na corrida, no estádio, um só vai ganhar o primeiro lugar. Mas o Senhor e Paulo está usando essa semelhança para nos falar que nós também temos que lutar, que correr, que dominar. Porque, irmãos, um atleta de ponta, ele pode comer tudo que todo mundo come? Muitas vezes ele não pode comer, irmãos. Ele passa por uma dieta restrita. Ele só pode comer alguns tipos de alimentos durante o seu treinamento mesmo, durante 6 meses, 4 meses antes de uma competição. Tem que ser um esforço. Ele tem que se autodominar, autocontrolar. Não adianta
o nutricionista passar a dieta, não adianta o treinador passar um treino pesado para ele. Se ele não cuidar da alimentação, ele vai fracassar, ele não vai ganhar o prêmio. E Paulo está usando essa figura para falar para mim e para você que nós temos que ter autocontrole na nossa vida. Irmãos, tem gente que não pode ver nada dando sopa que ele quer pegar. É roubo. Tem gente que é tentado no dinheiro. Às vezes vai ao mercado, o pessoal devolve dinheiro a mais. Ele fala, glória a Deus, agora me dei bem. Estava precisando de um dinheiro desse. Não, meu irmão, você precisa ir lá e devolver, você tem que ter controle. Ah, pastor, mas eu não tenho culpa, eu não pedi, eu não roubei. Irmãos, o roubo não é só meter a mão, não. Isso aí é uma maneira de você estar levando vantagem financeira para a tua casa, que é indevida. Se é indevida, devolve aquilo que não te pertence. Domínio próprio, irmão, em todos os aspectos da tua vida. Paulo utiliza aí o versículo 26 e 27 assim. Assim corro também eu. Eles estão correndo para uma coroa incorruptível, só um vai ganhar. Assim também eu corro. Eu me esforço. Para quê? Não sem meta. Eu tenho meta. Eu quero o céu. Eu quero a presença de Deus. Eu quero a vitória. Eu quero a santificação. Eu quero a libertação deste mal, deste pecado que está me acompanhando. Eu quero ficar livre disso. Não sem meta. Assim eu luto. Não como desferindo golpes no ar. O golpe dele é certeiro. É naquilo que ele precisa. Então você precisa ter consciência da tua fraqueza. Daquilo que você não consegue ficar sem. Esses dias eu estava com dor de cabeça. Aí minha esposa falou assim, é porque você não tomou café. Eu falei assim, o dia que eu tiver dor de cabeça porque não tomei café, nunca mais eu tomo café. Irmãos, eu sou um pouco determinado para muita coisa. Se eu falar que não vou beber mais, eu não bebo. Eu nunca fui viciado em café. Minha esposa nunca levantou de manhã para fazer café para mim. Na verdade, levantou no início do meu casamento. E eu falei para ela, não precisa levantar para fazer café para mim, não. Quase que na lua de mel, ela fazendo café para mim, toda animadinha. Eu joguei um balde de água fria na minha esposa. Não precisa levantar. Eu acordava às 5 horas da manhã para ir trabalhar, às 7 horas estava no serviço. Então eu falava para ela, não precisa levantar para fazer café, porque no serviço tem café. Aí na hora que der vontade eu tomo um cafezinho. Mas não é por isso não, é porque eu não tinha vontade de tomar café. Alguns hábitos que muitas pessoas têm, eu não tenho. Mas agora que eu aposentei, bem no finalzinho do meu serviço, eu comecei a fazer um café, a fazer café no serviço e comprei uma maquinazinha, aí eu aperto um botãozinho, o café sai na hora. Aí eu tomo um cafezinho de vez em quando. Tenho tido esse hábito de tomar um café, uma xícara de café por dia. Mas eu não tomo várias xícaras, né? Só quando eu vou dar doutrina. Que depois do almoço quer vir um sono, eu tomo outra xícara. Para poder não dormir. Aí, irmãos, Paulo continua. Mas esmurro o meu corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu domino o meu corpo. A minha carne quer o pecado, mas eu esmurro a minha carne. Isso aqui não é literal, não, irmãos. Esse esmurrar a carne não é literal. Paulo não ficava dando murro na cara dele, não, que isso aí não é coisa inteligente. Paulo é se automutilar. Não é disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho autocontrole, eu tenho domínio próprio. Quem me domina é o Espírito Santo. Não é a carne que vai vencer essa guerra, não. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. Mas a que vai vencer na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Para que, tendo pregado aos outros,
não venha eu mesmo ser desqualificado ou reprovado. Então, Paulo está dizendo que muitas vezes a gente pode falar, mas não praticar. E eu não posso ser reprovado por aquilo que eu prego. Eu estou ensinando que não se deve fazer. E eu, às escondidas, estou praticando. Então, esse final tem a ver com coerência. Quem tem domínio próprio é alguém que é coerente. Ele fala e faz. Ainda que seja uma luta, ainda que seja difícil, ainda que uma vez ou outra ele caia na lona. Mas pelo poder do sangue de Jesus, pela presença do Espírito Santo, pelo poder daqueles que confessam o seu pecado, alcançam a misericórdia, alcançam a graça de Deus para poder vencer. Vencemos por causa da presença do Espírito Santo em nós. A segunda mensagem que eu coloquei tem a ver com esse versículo. A disciplina, aí eu me lembrei do meu serviço, foi 30 anos militar, né? A disciplina é um dos pilares do militarismo. O militar é condicionado desde o início dos primeiros cargos, desde o primeiro dia que ele entra para ser militar, para transformar alguém que é civil no militar. Essa pessoa tem que ser toda quebradinha, humilhada, para depois levantar ela de novo, uma outra pessoa diferente. O militarismo é assim mesmo. Ele vai pegar aquele que não tem horário e botar para cumprir horário. Aquele que é indisciplinado, que não gosta de cumprir ordem, vai ter que obedecer. Se não obedecer, vai para a cadeia, fica preso, fica detido. Então, ele vai condicionando a pessoa a ter disciplina. A disciplina é uma base que mantém o militarismo. Se não tiver disciplina, não existe militarismo. Então, é um dos pilares do militarismo. Então, o militar é condicionado desde o início a desenvolver a disciplina consciente, que é a capacidade de se corrigir, de corrigir a si mesmo e manter um alto padrão em sua conduta. O militar é cobrado pelo pessoal do serviço. Qualquer militar vai cobrar daquela pessoa que, se estiver hierarquicamente acima, vai cobrar daquela pessoa. A sociedade cobra de um militar na rua um comportamento que seja digno. Ou a sociedade aceita um militar no bar, fardado, tomando bebida alcoólica. Isso acontece? Acontece. Mas não é o correto. A disciplina, a maneira de se corrigir, a pessoa tem que entender, eu estou fardado, eu tenho que andar diferente. Eu posso até fazer isso sem a farda, mas fardado eu não posso. Só tem um detalhe, no caso do crente, não existe farda, não existe roupa, é o tempo todo, tem coisa que você nunca vai poder fazer. E toda vez que você fizer, você vai estar pecando e vai estar desagradando a Deus. Vai estar passivo de punição, como no militarismo fala. Então, eu tenho que ter um autocontrole, desenvolver uma capacidade de corrigir a si. Isso é domínio próprio. Eu corrigir a mim mesmo. Esta maneira não está certa. Eu estou chegando muito atrasado no trabalho. Eu tenho que sair mais cedo. Você mesmo se corrige, não precisa de ninguém ficar puxando a tua orelha. É a disciplina consciente. É uma coisa que mamãe não precisa falar, que papai não precisa falar, que o esposo e a esposa não precisa ficar pegando no pé, porque você agora é autoconsciente, você mesmo se disciplina, você mesmo se corrige. Amém? Agora, voltando para Paulo. O apóstolo Paulo utiliza da figura do atleta para falar da autodisciplina. Esses textos que eu acabei de ler. Paulo está usando um exemplo de esporte para falar de autodisciplina, para falar de domínio próprio.
Eu tenho que me dominar, eu tenho que lutar, da mesma forma que um atleta quer alcançar o primeiro lugar, a vitória. Irmãos, para a salvação não existe segundo lugar, só existe o primeiro lugar. E o primeiro lugar é todos aqueles que são novas criaturas, todos aqueles que não estão mais na carne, mas aqueles que andam no Espírito. É o Espírito que vai te conduzir. É aqueles que agora são novas criaturas. É aqueles que já nasceram de novo. São aqueles que estão em Cristo. Somos nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, agora é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está usando para falar de autodisciplina. Durante esse processo de obter a temperança ou o domínio próprio, que eu fico utilizando outras palavras, mas todas são domínio próprio, e as outras palavras são sinônimos para a gente tentar entender a profundidade do que é o domínio próprio. Então, nesse processo, durante esse processo que eu estou querendo obter domínio próprio, o que acontece? Nós seremos estimulados à total sujeição ao Espírito Santo. Por quê? Porque se não for assim, nós seremos reprovados no final da nossa caminhada. Nós seremos desclassificados. É a palavra que Paulo usa. Sabe o que significa ser desclassificado do céu? Você sabe? Inferno. Desclassificação para o céu é o outro caminho. Então, ou você é aprovado ou reprovado. Sabe aquelas matérias que não tem MMSS? Não tem nota, não tem número? É só assim, ó, apto ou inapto. Só isso. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Eis que as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se relacionar na sua família, na igreja, em todos os aspectos da sua vida. É viver diferente daquilo que eu vinha vivendo até ontem. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso, mas você precisa se sujeitar, ter sujeição ao Espírito Santo. O homem será coerente. Domínio próprio nos faz ser coerentes. Sem domínio próprio, não tem coerência. O homem será coerente quando entender que a busca pelo domínio próprio deve ser uma prioridade diária na sua vida. Se você quiser fazer a vontade da carne, pode ir, mas o caminho é largo por onde você está caminhando. O caminho estreito é o caminho de negar a si mesmo. Negar a si mesmo é domínio próprio. É controle da natureza humana. Negar a si mesmo. A minha carne quer isso. A minha carne quer o pecado. A minha carne quer os prazeres deste mundo. Eu nego a mim mesmo. Eu pego a cruz, tomo a cruz e continuo seguindo a Cristo, olhando a Cristo. Eu vou dizendo não para o pecado, me abstendo de toda a imundícia, de tudo aquilo que é paixão mundana. E vou prosseguindo para o alvo é Cristo, o alvo é o céu, o alvo é a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A sua prioridade diária, todos os dias, você tem que levantar, olhar para si mesmo e falar, eu preciso melhorar. Aonde eu preciso melhorar hoje? Ontem eu consegui, mas anteontem eu falhei. A semana passada eu estava conseguindo, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, eu estava fazendo tudo direitinho, mas essa semana eu não consegui. Falta de domínio próprio. Falta de autocontrole, falta de disciplina. E Deus quer nos dar disciplina.
Quem vive sem disciplina é quem vive sem lei. E a lei que opera em nós não é a lei humana. A lei que opera em nós é a lei do Espírito e vida. É da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vida para nos dar. Na área sexual, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, Paulo, ele está falando dos solteiros. Deixa eu abrir aqui para fazer a leitura, porque aí a gente lê junto. Capítulo 7, versículo... Eu posso começar no versículo 7. Eu vou começar no versículo 5, olha só. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo. Esse defraudar aqui é não deixar de ter relação sexual, o casal, no gozo do matrimônio, dentro do que a Bíblia diz. Por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Há algumas pessoas que pregavam o asceticismo, que é a privação do alimento ou da prática sexual, de não ter relação de forma alguma, né? Como forma de alcançar a santidade, de alcançar a verdade de Deus. E o Espírito Santo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, que nós temos que ter o domínio próprio. O domínio próprio é esse controle. Tem coisa que não posso andar nem nada e nem demais. Tem que ter um controle. Então tem que estar sujeito ao controle. Se eu não tiver esse tipo de relacionamento durante um período, tem que estar de comum acordo. Se o marido quiser e a mulher estiver em oração, não tem problema nenhum quebrar isso aí, porque a Bíblia está dizendo que eu só posso parar de ter esse tipo de relacionamento se for para consagração e se for em comum acordo. Com quem? Com o pastor? Com a igreja ou com o marido? É com o seu esposo. Os dois vão chegar e vão falar, nós vamos ficar aqui, tal, vamos orar, vamos consagrar. Pode fazer isso? Pode. É mandamento? Não. Não é mandamento. O mandamento aqui é que não fique muito tempo sem isso. E se não tiver acordo, que não desfraude o outro. Não desfraudeis o outro. Que a Bíblia está dizendo. Não deixai o outro sem esse tipo de relacionamento. Por quê? Para que Satanás vos não tente para vós, por causa da vossa incontinência, pela falta do relacionamento, tá? Para que não haja tentação no seu casamento, no seu matrimônio. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo está falando dele. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Solteiro, sem se envolver com o sexo oposto. Paulo está falando dele. Tem pessoas que têm essa capacidade. Inclusive, Jesus, numa palavra com os seus discípulos, falando sobre casamento, Jesus falou assim, esse negócio de separação, esse negócio está errado. Não foi assim desde o princípio. O que uniu Deus não separa o homem. Jesus vai conversando ali. Aí os discípulos falam para Jesus assim, então é melhor que o homem não se case. Aí Jesus fala para ele, peraí. Nem todo mundo pode receber essa palavra. Uns nasceram eunucos. Significa que uns
nascem sem atração pelo sexo oposto. Aí muitas pessoas dizem que se você não tem atração por mulher, significa que você é gay ou é homossexual, melhor dizendo. Se a pessoa não tem atração pelo sexo oposto, ela é homossexual. E é mentira. A Bíblia está dizendo que existem pessoas que não têm atração pelo sexo oposto. E isso é uma coisa natural. Quem disse isso foi Jesus. Aí ele diz que tem outros que se fazem eunucos. Eu não sei se esse é o caso de Paulo. Para mim, este é o caso de Paulo. Paulo se fez eunuco. Significa o quê? Pelos meus estudos, que já estudei sobre Paulo, esse texto parece que Paulo é solteiro. Parece que Paulo não é casado. Mas alguns estudos que eu já fiz mostram que ele era casado. Por quê? Porque ele era membro do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado. Uma das linhas teológicas que eu estudei. Então, aí são conjecturas. Quando ele vai para Cristo, porque ele era perseguidor da igreja, depois ele passa agora a ser perseguido, conforme a palavra de Jesus. Pode ser que tenha acontecido da mulher ter abandonado ele. Isso são linhas de conjecturas. A Bíblia não fala disso. Paulo pode ser solteiro? Pode. Mas para ele ser membro do Sinédrio, que ele tinha que ser casado. Mas ele está dizendo que ele está dominado. Os solteiros, as viúvas, façam como eu. Ou Paulo era solteiro, ou Paulo era viúvo. Também pode ser. Paulo pode ser viúvo também. Paulo não precisa ser solteiro, pode ser viúvo. Façam como eu, tenham domínio próprio. Não viva morrendo por causa de sexo, não. Não precisa estar desse desespero. Ficou viúvo, casa de novo, logo em seguida, na próxima semana. Tem uns que não esperam nem esfriar o corpo do falecido. Mas embora que o Cláudio Duarte diz que quem fica viúvo é quem morre, né? Quem morre fica viúvo. Agora quem está vivo ainda casa de novo, pode casar de novo. É o Cláudio com as piadinhas dele. Não. Aí está errado, irmão. Aí é pecado. Mas casar de novo, porque está viúvo, não tem pecado, né? Então, ele está dizendo aqui, os solteiros, não se domine. Aquele solteiro que não consegue se dominar, que não tem autocontrole com a parte sexual, é por isso que eu sempre oriento adolescentes a não namorarem, porque o sexo é algo natural e que é despertado pelo namoro. Inclusive, o namoro não é bíblico. Na Bíblia fala de noivado e casamento. Então, toda vez que um jovem e uma jovem se olharem e quiserem ter um relacionamento mais do que amizade, já deveria estar incluso o noivado, já deveria estar incluso o casamento. Já tem que estar pensando, vou noivar tal dia, vou casar tal dia, já tem que estar programando. Não, eu vou namorar só por namorar. Então isso vai trazer transtorno. Aí o que a Bíblia fala? Você é solteiro? Está pegando fogo? Não está dando conta de ficar quieto, não? Então casa. É melhor você casar do que você abrasar. O que é abrasar? É preparação para o sexo e não consumar o sexo. O que é isso, pastor? É passar dos limites do namoro. É mão aqui, mão acolá. É o namoro quente. É aquele abraço que desaparece, não é mais dois. Eu tinha duas pessoas ali, agora só estou vendo uma. Uma desapareceu no meio da outra. Como é que é isso aí? Isso é abrasar. É eu provocar desejos que eu não tenho o direito de satisfazer pela Bíblia.
Quer andar pela Bíblia? Se quiser andar pela carne, está tudo beleza, pode fazer o que quiser. Mas quem anda no Espírito não é dominado pela carne. Ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo tem autocontrole para dar para você e para mim. Ele nos ajuda a nos autogovernar. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem diferença aí entre mansidão e domínio próprio. Já falei naquela minha mensagem, mas aqui também o Antônio Gilberto, ele também fala. Né? Ele fala assim, aprendemos que a mansidão é essa palavra de autocontrole no campo da ira, do sentimento aí forte, né? Esse sentimento de ira. Irai-vos, não ire-se nos momentos certos e nunca nos momentos errados. Aquele ímpeto de ira tem que ser na hora certa, tem um momento certo de você fazer. Mas não pode extrapolar, tem que ter autocontrole. Esse autocontrole já é o domínio próprio. Não é só a mansidão, não. Tem que ter o domínio próprio. Amém? Então, esse termo, né? Ele está falando mais também nesse sentido aí, ele revela aqui, que é esse desejo sexual, ter a moderação também no comer e no beber. Tá bom? Continuando. Tem uma outra mensagem, o nosso horário já está encerrando, né? Tinha muita coisa para falar, mas eu vou tentar. O autocontrole tem que ter autocontrole no tempo. A Bíblia diz que tem tudo, na vida tem um tempo determinado para cada coisa. Tem a época de namorar, tem a época de não namorar. A Bíblia vai falar, tem tempo de abraçar e tem tempo de apartar-se de abraçar. Com a pandemia, que tempo que nós estamos vivendo? É de apartar, de abraçar, não tem abraço. Quando acabar a pandemia? No culto do abraço. Aí vai ser o culto do abraço que nós vamos fazer aqui. É o tempo de abraçar. Né? Então a Bíblia fala do tempo. Né? Que tem tempo para nascer, tem tempo para morrer. Você planta uma árvore, você colhe o fruto dela no outro dia? Você tem que dar o tempo dela crescer, desenvolver. Você tem que podar, tem que adubar, tem que molhar. Aí vai vir um momento de produzir fruto. Amém? Então, controle do tempo. Qual o outro controle? Controle da língua. A Bíblia fala, em Tiago 3:2, nós temos que ter esse autocontrole em todos os aspectos da nossa vida, e principalmente na tal da língua. Tiago 3:2 diz, se alguém não tropeçar no falar, conseguir controlar a língua, dominar a língua, esse varão é perfeito. Irmãos, imagina isso. Se você conseguir controlar a sua língua, a Bíblia está dizendo que você será perfeito. É por isso que eu luto, esse travo dessa língua é difícil, viu? De vez em quando a gente responde do jeito que não era para responder, a gente é mais ríspido, é mais sem educação, mas a Bíblia diz para a gente ter domínio próprio, precisamos do domínio próprio. A Bíblia compara a língua com um pequeno fogo num bosque. Começa pequenininho, daqui a pouco ele incendeia tudo. Toda a vida naquele lugar pode ir a perder por causa de uma fagulha de fogo. Devemos permitir esse Espírito Santo para nos ajudar a controlar a nossa própria língua. Controle dos desejos sexuais. Então, nós já falamos também sobre isso.
1 Tessalonicenses 4, versículo 3 até o 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nós já lemos isso, né? Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o próprio Deus é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus te chamou para autocontrole, para o domínio próprio. Não podemos viver igual o mundo vive. Amém? E ainda vai falar que se eu rejeito, né, desarte, quem rejeita essas coisas, quem quer viver por vista, pela própria natureza da carne, este não rejeita o homem, mas rejeita o próprio Deus. Irmãos, não tem como, irmãos, eu dizer que amo a Deus e não amar essa palavra de Deus. Eu dizer que amo a Deus e viver de maneira dissoluta. Viver na carnalidade. Não existe isso. Que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, nós temos esse controle. Moderações no hábito diário. Várias coisas a gente não consegue mais falar devido ao nosso horário. A equipe de louvor já pode vir. Eu quero fazer a leitura apenas da última mensagem que eu coloquei aí nas nossas redes sociais. Que diz assim: qual a importância da Bíblia para você? Qual é a nota que você dá para isso aqui? Quantos dias você consegue passar sem ler ela? Se você passa muito tempo sem ler, significa que o valor que você está atribuindo a ela é nada ou muito pouco. Se você lê essa palavra todos os dias, uma porção, significa que você ama esta palavra e a nota que você dá a ela é 10, 100 ou 1000. Então, não adianta dizer que ama a Bíblia, que valoriza a Bíblia e não lê a Bíblia, não meditar na palavra. Qual é o valor que você tem dado à palavra de Deus? Foi por meio da palavra que Jesus teve vitória sobre as investidas de Satanás quando ele estava sendo tentado lá no deserto. Foi utilizando a palavra que ele refutou os pratos que Satanás estava oferecendo a ele. Que ele lutou contra as investidas de Satanás e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra. Da mesma forma como você valoriza as Escrituras, assim será a influência que ela terá sobre sua mente, suas obras e suas práticas. Agora vem, o desprezo pela palavra de Deus é a causa da destruição do povo que se entrega à devação, aquele que se entrega à devassidão. E aí a Bíblia vai dizer em Oséias 4, 6, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós seremos destruídos se nós não lermos a palavra. Aí vamos nos entregar à devassidão, ao pecado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque a palavra não estava guardada no seu coração. O salmista Davi diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não quer pecar, não? Guarde a palavra, medite na palavra, respeite a palavra, valorize a palavra, medite a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Leia, tenha prazer, medita nela de dia e de noite. O meu povo
destruído aí por causa disso. Aquele que observa os mandamentos e os praticam, tem a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Eu coloquei na mensagem, que essa aqui está incompleta, que eu digito aqui e às vezes completo quando eu estou fazendo aquela mensagem, né? Eu coloquei que, pelo menos por duas coisas. A primeira é que na palavra tem a vida eterna. Segundo, porque a própria palavra revela a Deus. Então, 2 motivos para ler a Bíblia. 2 motivos para guardar a palavra de Deus. Primeiro, ela vai me revelar quem é Deus. E segundo, ela vai me conduzir no caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Jesus foi vitorioso. Nós também podemos ser vitoriosos, observando a palavra.